Olha só, um alerta de saúde pública muito sério foi aceso no Ceará agora no comecinho de 2026. E o motivo é o aumento preocupante nos casos de meningite. Vamos mergulhar nos dados para entender o que está por trás desse alerta e, claro, o que precisa ser feito. Para a gente ter uma ideia real da gravidade da situação, vamos direto para os números, porque foram eles que fizeram todo o estado ficar em alerta. Pensa só, em menos de 2 meses de 2026, já foram confirmadas 8 mortes por meningite no Ceará, um número que, por si só, já é de deixar qualquer um de cabelo em pé. E esse número de mortes representa uma taxa de letalidade de 32% entre os 25 casos que foram confirmados. Traduzindo, quase 1 a cada 3 pessoas com a doença confirmada acabou falecendo. É uma taxa assustadoramente alta. Agora, olha que curioso quando a gente compara com o ano passado. Repara que, embora o número total de casos tenha sido menor em 2026, o número de mortes já ultrapassou o do mesmo período de 2025. Isso pode ser um sinal de que a doença está se manifestando de uma forma mais agressiva. E quem são as principais vítimas dessa história toda? Os dados mostram que a maioria dos casos confirmados se concentra em adultos jovens, sabe, na faixa dos 20 aos 29 anos. E logo em seguida vem os bebês com menos de 1 aninho, que é um grupo extremamente vulnerável. Bom, com números tão impactantes assim, é super importante a gente entender. Afinal, o que é a meningite e por que ela é uma doença tão perigosa? De um jeito bem simples, a meningite é uma inflamação daquelas membranas que protegem o nosso sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula espinhal. Imagina só uma inflamação numa área tão delicada do corpo. Isso já explica por que a doença é tão grave. E essa inflamação não tem uma causa única, não. Ela pode ser provocada por diferentes agentes. As infecções por bactérias e vírus são as mais comuns, mas fungos e até parasitas também podem ser os responsáveis, cada um com as suas particularidades. Ok, mas como essa doença se espalha? Entender as formas de transmissão é o primeiro passo e o mais importante para a gente poder se prevenir. E aqui tem um ponto-chave. Não existe só uma forma de contágio. A meningite bacteriana, por exemplo, pode ser transmitida por gotículas de saliva, pela respiração, já a viral por contato, e as fúngicas e parasitárias geralmente vêm do ambiente ou de alimentos contaminados, ou seja, não passam direto de uma pessoa para outra. E tem também um fator da época do ano que influencia, viu? Segundo o infectologista Luiz Arthur Brasil, existe uma tendência de aumento dos casos durante o período de chuvas, que é uma época que favorece a circulação de infecções respiratórias no geral. Bom, agora que a gente já entendeu a ameaça, o foco se volta para a ferramenta mais poderosa que nós temos em mãos para nos proteger. Então, se tem uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: a meningite, principalmente as formas bacterianas, que são as mais graves, é uma doença que pode ser prevenida. E a vacinação é, de longe, a nossa melhor defesa. E o melhor é que essa proteção está aí, disponível para todo mundo no SUS. O Calendário Nacional de Vacinação tem um esquema bem definido para proteger as crianças desde muito cedo. Com doses aos 3, 5 e 12 meses, o sistema público oferece de graça uma proteção super robusta contra os principais tipos da doença. E não é só isso, a proteção é mais ampla. Outras vacinas muito importantes, como a BCG, a pneumocócica e a pentavalente, que também estão no SUS, ajudam a criar uma barreira de proteção contra diferentes bactérias que podem causar a meningite. Mas aí é que mora o perigo. O especialista aponta um problema crítico. As vacinas estão lá, disponíveis. O que acontece é que as taxas de cobertura vacinal ainda estão muito baixas. E para uma proteção que funcione para todo mundo, não adianta. A grande maioria da população precisa estar imunizada. Então, além da prevenção, saber reconhecer os sinais da doença e agir rápido pode, literalmente, salvar vidas. Fique de olho nesses 3 sintomas que são considerados os clássicos da meningite e que são um alerta máximo: febre alta, uma dor de cabeça que é descrita como insuportável e a tal da rigidez na nuca, que é aquela dificuldade de encostar o queixo no peito. Isso aqui não dá para levar na brincadeira. Qualquer suspeita de meningite é uma emergência médica. A doença pode evoluir muito rápido. O tratamento precoce, especialmente com antibióticos no caso das bacterianas, é vital para evitar sequelas graves ou a morte. Então não pense 2 vezes. Esse alerta no Ceará joga luz sobre uma realidade bem preocupante, mas ao mesmo tempo ele aponta para uma solução que está ao alcance de todo mundo: a vacinação. A informação é a nossa ferramenta, a ação é a nossa defesa. A pergunta que fica, no fim das contas, é mais do que uma reflexão, é um chamado à responsabilidade de cada um.